Amar, aceitar, acreditar e lutar. Foi isto que Bernardo Pinto Coelho aprendeu com ela, a esclerose lateral amiotrófica. Uma doença neurológica degenerativa, progressiva e rara, e sem cura prevista pela medicina. Mas o Bernardo luta contra ela. Uma luta que já ultrapassa as redes sociais e os órgãos de comunicação social. O Bernardo tem ajudado outras pessoas com a mesma doença e não só. E editou um livro, comovente, apaixonado e cheio de esperança. Boa noite, Bernardo. Boa noite. Como é que se consegue ter uma doença tão complicada e ter o espírito que o Bernardo tem todos os dias, a toda a hora? Eu acho que é a mente, tem a ver com a mente. Eu nunca tive paciência para mim próprio com autopiedade. E quando isto me surgiu, eu comecei a lutar desde o início. Aliás, eu tenho isto há 6 anos, que já ultrapassou... Já ultrapassou a média que os médicos, que a medicina diz que as pessoas têm com esta doença, entre 2 a 4 anos, não é? Eu estou convencido que só comecei a acreditar mais da doença e quando senti impotência, quando senti fraqueza. Foi aí que eu comecei-me a preocupar. Só que eu sou uma pessoa que acredito que vou... Dar a volta. Dar a volta a esta situação, porque fui eu que a criei. Ou seja, eu estava com a mente errada. E agora, como eu aprendi muito com ela, sinto que com a mente certa e lutando com persistência, porque toda a gente quer resultados na vida em pouco tempo. Claro. Eu estou nisto, por exemplo, eu mudei de estratégia faz exatamente ontem 1 ano, através do meu pai que me desenhou um plano. Tem a ver com a mente, é uma coisa que o meu pai não me pode dizer, era uma tem coisa... Tem que ser o Bernardo, claro. Exato. Mas depois tem a ver com a alimentação. As pessoas pensam, Bernardo, vai-te lixar, a alimentação faz diferença, faz toda a diferença. Mas isso faz para toda a gente, não é? Nós é que nunca ligamos nada àquilo que comemos, não é? Eu até entendo, porque a pessoa, quando se sente bem da maneira como se alimenta, não tem necessidade de mudar. Eu tenho amigos meus que começaram a mudar porque começaram a ver a diferença em mim. Portanto, tem a ver com a alimentação, tem a ver com o exercício. Por exemplo, isto é uma doença que atrofia os músculos. Perde força, não é? Exato. Começa pelas mãos, pelos braços. Neste momento não estaria aqui consigo, eu já estaria numa cadeira de rodas porque os músculos vão atrofiando, por isso é que a maioria das pessoas vão logo para uma cadeira de rodas. Se eu não fizesse elasticidade e musculação e natação, eu não estava aqui consigo. Não conseguia estar aqui sentado. Exato. E andar pelos seus pés e chegar até aqui. Mas isso também tem que ter conta, peso e medida em função da perda de força que os seus músculos vão tendo, não é? Exato. É assim, eu vou-lhe dar um exemplo. Por exemplo, as mensagens chegam ao meu corpo de forma mais fraca do que é normal. Por isso é que eu tenho dificuldades a andar. Toda a gente vê que eu tenho um andar diferente. As mensagens chegam à minha perna direita de uma maneira mais fraca. Eu estava a ficar com o meu músculo na minha coxa, metade da perna esquerda. Se eu não fizesse musculação e elasticidade e natação, a natação tem mais a ver com a parte cardiovascular respiratória e também. Com a respiratória. Obviamente também mexe com os músculos, que é o desporto mais completo do mundo. Mas se não fosse a musculação, eu já estava tão fraco que já estava numa cadeira de rodas. Portanto, tem a ver com a alimentação, tem a ver com o exercício, tem a ver com os suplementos que o meu pai me receita, que alimentam a minha mitocôndria. Portanto, há 2 formas de se ter as doenças. Há a genética ou familiar, o que significa que se eu tivesse alguém na família, eu iria ter mais cedo ou mais tarde. Ou não. Eu que a criei. Ou não, claro. Exato. Fui eu que a criei porque eu desrespeitei o meu corpo, estava a trabalhar imensas horas por dia com 2 horas de sono. E estava a ter 10 tonturas por dia. Portanto, uma coisa é ter 2 ou 3 dias ou uma semana no máximo. Outra coisa é 1 mês e meio, ou seja, eu estava a castigar o meu próprio corpo. E as suas células, neste momento, estão um bocadinho mais felizes. Porque o Bernardo fala no seu livro sobre isso, a felicidade das células, não é? É uma imagem, é uma metáfora, obviamente, mas o Bernardo, com este trabalho que tem tido, e depois de aceitar que tinha a doença, porque também é preciso interiorizar e aceitar que se tem a doença, não é? Não se pode entrar em negação. O Bernardo está a conseguir manter os níveis, portanto, não houve uma progressão negativa da sua doença. Não, dá 1 ano para cá que eu não mudei de estratégia. Agora, obviamente que
O que nós queremos na vida é ser amados pelas pessoas certas. Eu estava revoltado com a vida, até com Deus estava revoltado. Quando aceitei a doença e mudei o chip na minha cabeça, por isso é que eu digo aí, se a pessoa aceitar o que nos acontece, ser mais grata e pensar de forma positiva, só atrai coisas boas. Daí eu dizer que semelhante atrai semelhante. Isto não é para pessoas com doença, é pessoas que estão mal na vida. É para toda a gente, no fundo, não é? Exatamente. Com problemas de saúde ou sem problemas de saúde. E a verdade é que quando eu mudei o chip na minha cabeça, que eu estava sempre a tentar, porque eu não sou uma pessoa, eu sou apaixonado pela vida, sempre gostei de rir, de fazer rir, de dançar, sempre gostei e já lá vamos à dança também, porque é um aspecto importante neste E a livro verdade é que vida. quando eu mudei o chip na minha cabeça, tudo de bom me começou a acontecer. E por isso é que eu estou a dizer para as pessoas mudarem de estratégia e fazerem aquilo que eu aprendi. E a verdade é que eu sou mais forte, sou mais feliz. E tem ajudado muitas pessoas, porque não só através das redes sociais, do site que criou, da página do Facebook, das participações em programas de televisão e no seu testemunho, no fundo, o Bernardo tem conseguido dar alento a muitas pessoas. E assim também, não é? Porque no fundo não é só falar para os outros, é falar também para si. Eu tenho uma responsabilidade acrescida, porque neste momento, se bem que eu nunca iria desistir, tenho mesmo uma responsabilidade acrescida, toda a gente olhar para mim quase como uma referência, sendo que eu não sou referência para nada nem para ninguém. Mas a verdade é que eu sou muito feliz, acredito, luto com persistência e resiliência. O que é resiliência? Obviamente que isto é uma doença muito angustiante e muito triste, porque a minha vida era desporto. Eu não faço metade daquilo que fazia. Claro. Mas eu dou a volta à situação. Mas vamos vê-lo a correr no guincho, que é o seu objetivo aqui do livro. Eu muitas vezes, imagino, quando estou triste, estou na casa de banho a tomar os suplementos e estou triste, eu até falo comigo próprio a dizer, para Bernardo, para de te queixar, vais mas é para o ginásio, pensa nas coisas boas que tu tens uma família incrível. Tem amigos... Tinha amigos inacreditáveis. E está a ajudar muita gente também. Exatamente. Não é? Bernardo, muito rapidamente, porque o nosso tempo também voa e já estamos quase no fim da nossa conversa. A música é também uma paixão sua e o Bernardo tem feito agora também aquilo que gosta, que é a função do DJ também. Daí eu estar com esta t-shirt do grande Billy Idol. A minha paixão sempre foi música e desporto. E a verdade é que eu estava a seguir as convicções dos outros, daí eu ter mudado de profissão 16 vezes, e quando eu percebi que a vida é mesmo preciosa, quis ser feliz. E por isso eu quero não me marimbar se ganho muito ou pouco dinheiro, quero fazer o que gosto. E a verdade é que a música transcende-me, entra no meu coração de uma maneira impressionante. Entra no seu, entra nos nossos. Foi um prazer tê-lo connosco, Bernardo. Muito obrigada por ter vindo aqui falar sobre a sua doença, dar o seu testemunho e dar também, esperamos nós, muita força e muito alento a muitas pessoas que nos veem. Boa noite. Obrigada. Prazer, obrigado. O Reino Unido reafirmou hoje a recusa em acatar